A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao meu canal EBD com Pastor Júlio Bahia. É um prazer estar passando mais uma vez aqui para estar deixando a leitura diária da lição que nós estamos estudando, a Viva a Tua Obra, chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Nesta manhã de sábado, eu gostaria de deixar uma meditação para o seu coração da lição que nós estamos estudando, que se encontra em 1 João, capítulo de número 4, verso de número 7 ao 8. 1 João, perdão, 4, 7 e 8, que nos diz assim: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Pois, amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. No versículo 1 João, capítulo 4, verso de 7 a 8. Quem ama conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós vemos aqui, meus amados, minhas irmãs, vamos amarmos uns aos outros. Este versículo ele apresenta um tópico, uma consideração que ocupa o restante do capítulo. Vejamos em análise, o assunto é aquele em que João mora, mais do que em qualquer outro, o do amor. Seu próprio caráter o inclinou especialmente ao exercício do amor, e a notável afeição que o Senhor Jesus havia demonstrado por ele parece ter sido efeito de dar à graça um destaque especial em seu ponto de vista, que os constituía a verdadeira religião. Nós vemos aqui, sobre o dever, que João ele vai nos escrever, pois o amor é de Deus. Todo amor verdadeiro, irmão, tem origem em Deus, porque Deus ele é amor. João ele vai nos escrevermos isso, porque Deus ele é amor. O verdadeiro amor mostra que temos o seu Espírito e que pertencemos a ele, nos assimila, assimila a Deus, ou nos torna cada vez mais parecido com ele. João, ele nos dá esta advertência aqui. O que é dito aqui pelo apóstolo é baseado na verdade do que ele afirma em outros lugares. Em 1 João, capítulo 8, 4, verso 8, ele diz que Deus é amor. O ódio, a inveja, a ira, a malícia, todos têm a sua fonte em algo mais do que Deus. Dele não se origina de Deus. Os elogios, os aprova de uma maneira correta. E todo mundo que ama, este é nascido de Deus. É um homem regenerado, é um homem novo. Ou seja, todo mundo que tem verdadeiro amor aos cristãos como tal. O verdadeiro amor fraternal, um verdadeiro cristão. Isso não pode significar que todo que ama sua esposa e filho, seu colega de classe, seu parceiro de negócio, seu amigo, sua casa, suas fazendas, seus cavalos, ou seus cães de caça, o filho, deve ser entendido como referência ao ponto em discussão. O homem pode ter muito afeto natural pelos seus parentes, uma grande dose de benevolência em seu caráter para com os pobres e necessitados. E assim ele pode não ter o amor a qual João ele se refere neste versículo. Ele pode não ter verdadeiro amor a Deus, ao Salvador, aos filhos de Deus como tal. E seria aqui absurdo, que alguém argumente porque ama, a sua esposa e seus filhos, portanto, ama a Deus, ou é nascido de novo. Isto não é, o raciocínio, isto não é o que João ele vem nos trazermos.
né? João ele está falando do verdadeiro amor. Vamos amar um ao outro. A partir da doutrina que ele acaba de defender, ele extrai esta exortação, como se tivesse dito: pense que não é especulativo, né, o suficiente admitir a doutrina cristã, mas que seja seu grande cuidado reconhecê-la praticamente, especialmente no que diz respeito ao artigo mais importante, o amor fraternal. A frequência e a sinceridade com que o apóstolo, na presente epístola, inculca, né, esse amor é muito notável. A maior parte deste capítulo, né, e do capítulo 3 é empregada no cumprimento deste dever. Paulo, ou João, né, ele fala sobre o amor, pois o amor é de Deus, é dele como sua fonte e particularmente prescrito como ele, né, deve dar maior importância e de absoluta necessidade, a fim de agradá-lo e imitá-lo. Todo aquele que ama é nascido de Deus. Todo aquele em cujo coração esse princípio divino reina e conquista as paixões egoístas e contrárias, mostra por ele que ele é regenerado e transformado na imagem divina e que ele conhece a Deus pelo ensino de seu Espírito Santo, como Deus do amor, né, infinitamente amável em si mesmo e infinitamente amoroso ao seu povo. Né? Por outro lado, aqui, quem não ama, né, ou quer dizer que ele não pretende, né, não conhece a Deus, né, não tem conhecimento experimental, né, e salvador, né, do Salvador sobre ele, né, pois Deus é amor, sua grande fonte e exemplo. Ele ordena por sua lei e o produz e preza pelas influências do seu espírito. E devido à contemplação, perdão, inflamará em nossos corações com amor a sua divina majestade e aos nossos semelhantes por causa dele, de quem são as criaturas e especialmente aos filhos que o ama, né, carregam, né, a sua imagem e são peculiarmente queridos por ele. Essa pequena frase, Deus é amor, né, essa pequena palavra trouxe a João mais doçura, mesmo no tempo em que ele escrevia, né, do que o mundo inteiro pode trazer. Deus é frequentemente denominado santo, justo, sábio, mas não santidade, né? Mas não na santidade, retidão, a sabedoria em abstrato, como se diz ser amor, insinuando que esse é o seu amor, seu atributo reinante, o atributo que derrama uma glória amável em todas as suas outras perfeição, né? Nós vemos aqui João nos dizendo que Deus, ele é amor. E quem não ama não conhece a Deus. Quem não ama nunca viu a Deus. Quem não ama nunca foi gerado, nunca foi nascido, nunca foi regenerado por Deus. Então, irmão, nós vemos aqui a importância do amor. É momento de nós retornarmos, momento de nós analisarmos, ver se de fato nós estamos amando como a Bíblia requer, né? Essa exortação do amor, né? Pedro, João, ele nos fala, João, ele nos adverte sobre se verdadeiramente nós estamos amando, né? Quando ele comanda o amor mútuo, né? Ele não significa que cumprimos esse dever quando amamos nossos amigos, porque ele nos ama, mas como ele se dirige em comum aos fiéis, ele não poderia ter falado de outra maneira, senão que eles deveriam exercer amor mútuo. Ele confirma essa frase por uma razão muitas vezes aduzida anteriormente aqui neste versículo, né, mesmo porque ninguém pode provar o seu Filho de Deus, exceto quando ama seus vizinhos. E porque o verdadeiro conhecimento de Deus necessariamente, irmão, produz
o amor em nós. Amarmos quando sermos perseguidos, confrontados, ameaçados. Amarmos quando nós formos caluniados. Amarmos também aos nossos inimigos. Amar uns aos outros. E estar sempre pronto para promover o bem do outro, tanto espiritual como temporal também. Pois o amor é de Deus e sempre age como ele. Ele ama o homem e diariamente o carrega com seus benefícios. Aquele que mais ama tem mais de Deus nele. E aquele que ama a Deus e a seu próximo, como descrito e ordenado anteriormente, nasceu de novo. É gerado por Deus. É um verdadeiro filho de Deus celestial. Pois é feito principalmente da natureza divina. E este é o seu amor a Deus e ao homem. João, ele vai nos trazermos, perdão, ele vai nos trazermos esta, na tosse aqui que só Jesus na causa. Quando João ele fala, amemos, né, uns aos outros, né, no que diz, quando abençoado, quando o evangelista ele continua, né, mesmo em sua velhice, né, e foi com dificuldade levado à igreja entre os braços de alguns dos discípulos, né, incapaz de pronunciar mais palavras. Ele costumava toda vez que se reunia para dizer nada além disso: filhinhos, amemos. No versículo diante de nós, o apóstolo indica uma forte razão pela qual devemos amar uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem plantou o princípio da atração no mundo material, planta o princípio da benevolência em criaturas inteligentes e, em particular, exortou os que estão a se amarem. Ele, portanto, quer que pela graça possua e cultive essa disposição manifesta que é cristão, nascido na família de Deus e que ele continua a ser um verdadeiro filho de Deus, semelhante ao seu Pai celestial, e que ele conhece a natureza e a vontade de Deus, de modo a cumpri-la. Outros podem fingir ter grande conhecimento e boa fé, ou apenas sentimentos na religião, mas aquele que não ama seus irmãos, cristão, irmão, não tem essa disposição e não faz essas ações que são agradáveis à natureza, ao mandamento de Deus, agradável e aceitável aos seus olhos. Veja, daqui, João, ele nos dizendo na sua carta que nós devemos amarmos a Deus. Portanto, meus irmãos, amai-vos uns aos outros, porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. John Wesley, né, diz, amado, amemos uns aos outros, porque o amor de Deus e todo aquele que ama de Deus conhece a Deus. Então vamos amar um ao outro. Da doutrina que ele acabou de defender, ele extrai essa exortação. É pelo Espírito que o amor de Deus é derramado em nossos corações. Todo aquele que ama verdadeiramente a Deus e ao próximo nasce de Deus. Todo aquele que ama verdadeiramente a Deus e ao próximo nasce de Deus. Então, irmão, nós vemos aqui a importância do amor a Deus, porque a origem, a fonte do amor é Deus. O Espírito Santo, né, dará a nós a capacidade de amarmos uns aos outros, nos dará a graça de amarmos uns aos outros. Esta é a vida eterna, irmão. Nós vamos lá em João capítulo 17, verso número 3, esta é a vida eterna, de que te conheça o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviar-te. Então, irmão, que nós possamos a cada dia mais amarmos a Deus e ao nosso próximo, pois Deus diz, das trevas resplandeceu a luz, e que mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 4, verso número 8.
Gálatas capítulo 4, verso número 9, nos diz: mas agora conhecemos a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Ele, como é que estamos voltando agora aos mesmos princípios que alimentares, fracos e sem poder. Quer ser escravizado por eles outra vez? Irmãos, que nós em Cristo Jesus possamos a cada dia nos preocuparmos com amor, nos preocuparmos com a graça de Jesus. Em Gálatas capítulo 5, verso de número 22, nos diz: mas o fruto do Espírito é amor, né? Alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, fidelidade. Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso número 9, quanto ao amor fraternal, não precisamos escrevê-lo, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Glória, que versículo abençoado, palavra abençoada. Em 1ª e 2ª Timóteo, capítulo 1, verso número 7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 1 João, capítulo 2, 1, verso número 22, nos diz: agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, ame sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Em 1 João, capítulo número 2, verso número 10. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Oh glória, meu irmão, que esta palavra, que estes versículos que eu acabei de ler, possa a cada dia te direcionar para o amor. Que você possa ser uma pessoa amorosa em Cristo Jesus. Que você não ame apenas de palavra, mas ame na prática. Que você possa deixar com que o Espírito Santo te poncione, te guie, te conduza a cada dia mais à fonte do amor, sabendo que a origem do amor procede de Deus, sabendo que a fonte do amor procede do Senhor Jesus, porque Ele é a fonte de toda a salvação em nossas vidas. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida nesta manhã de sábado e que o amor de Deus possa alcançar a sua vida de uma forma gloriosa. Fica na paz, Deus te abençoe.